Olá, gente, bom dia, a paz. Quero ler um texto com vocês, abrindo Isaías 53, 4 e 5, que diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moídos por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos vivido alguns dias difíceis porque nós temos visto muitas pessoas carregando fardos pesados. Tá difícil caminhar, tá difícil até respirar, porque as pessoas, elas não conseguem compreender a cruz, elas não conseguem viver a cruz que o Filho de Deus carregou, a cruz que o Filho de Deus foi pregado. E as pessoas continuam carregando os fardos. Elas olham para Jesus e entendem o que Jesus fez, mas não conseguem se libertar, viver verdadeiramente a palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas estão tão afundadas nos seus passados, estão afundadas naquilo que fizeram, na culpa que carregam, na condenação que elas trazem para elas mesmas e se esquecem que existe um Deus que deu o seu Filho para carregar estas enfermidades, essas dores, as iniquidades e as transgressões que nós cometemos. Não é tão simples assim como as pessoas dizem. Não é tão simples dizer, deixa isso para lá, você não precisa carregar isso. Não é tão simples assim. É necessário um processo, é necessário uma aproximação com Deus, é necessário permitir que Deus possa entrar verdadeiramente, fazer uma faxina na nossa alma. Existem culpas que carregamos, que são as nossas culpas de estimação. Nós não conseguimos nos libertar dela. Então não é somente você falar, não, ele levou e tá tudo bem. Não. A nossa alma, o que sentimos, o nosso sentimento, ele nos traz à memória todos os momentos, ele vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que fizemos, que cometemos, né? E a gente não consegue verdadeiramente se libertar de tudo isso. E é muito interessante, se você ainda não assistiu, assista um filme chamado A Cabana, que retrata muito bem isso que eu estou lhe dizendo. As nossas dores, as nossas culpas nos impedem de compreender a essência de Deus, o amor de Deus, elas nos impedem de ouvir a voz de Deus. Até mesmo nós estamos tão mais preocupados com as nossas dores e as nossas aflições, que até isso nos impede de ter uma aproximação maior com Deus. Aproximação que nos traz a paz, que nos traz o perdão, que nos traz a liberdade de estar com Ele e de adorá-lo e de louvá-lo de maneira livre, de maneira solta, não pesarosa. Então, eu quero desafiar você. Primeiro, assista a Cabana, que você vai entender um pouquinho mais sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Você vai compreender um pouco mais sobre a sabedoria de Deus.
né? Sobre a sabedoria de Deus. Isso é muito importante nós também compreendermos como é que Deus vê as coisas, como é que Ele enxerga o pecador, como é que Ele enxerga o nosso pecado, como Ele enxerga a gente quando a gente está carregando tanta culpa e quanto Ele chora, o quanto Ele chora por não ter nós por perto, na intimidade, de estar com Ele, de estar na casa dele com Ele. Então, esta manhã, se você se sente assim, pesaroso, você não consegue se libertar de tudo isso que está aí dentro, eu quero te convidar primeiro a olhar para Deus como um pai que cuida de você. Olhar para Deus como um pai que deu o seu único filho em favor de você. Como um pai que quer te carregar no colo neste momento que você nem pode andar. Um pai que quer recolher as tuas lágrimas e levar para regar um novo jardim na sua vida, porque a Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeia, com júbilo colherão. Um pai que te ama verdadeiramente. Este versículo que lemos em Isaías não é tão simples assim. Este versículo exige de nós a permissão para deixar Deus cuidar das coisas que nós não conseguimos cuidar aqui dentro. Coisas que geram em nós revolta, coisas que geram em nós enfermidades causadas pela alma abatida. Então, pare, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, o barulho da tua alma, a importância que você dá para as suas dores internas, elas estão te impedindo de conhecer a Deus verdadeiramente. Este versículo é uma verdade, o castigo que nos traz a paz. O castigo que estava sobre ele deveria proporcionar em nós paz. Mas nós não conseguimos muitas vezes ter esta paz. Sabe por quê? Porque o barulho da nossa alma está muito maior do que o que Deus está querendo nos dizer. Então é necessário que você pare por um instante. Nesta segunda-feira, inicia-se a semana. O que nós vamos fazer da nossa semana, somos nós que determinamos. Então, pare por um instante e dê permissão a Deus para que Ele possa varrer o seu coração, que Ele possa organizar muitas vezes os móveis que estão bagunçados dentro do seu coração. É necessário que às vezes a casa esteja totalmente limpa. É necessário às vezes tirar móveis, arrastar os móveis. É necessário às vezes trabalhar as lembranças que estão dentro de nós, para depois sim começar a organizar todas as coisas. Muitas vezes isso dói demais. Mas se queremos verdadeiramente deixar Deus conduzir a nossa vida, se queremos verdadeiramente deixar Deus ser o Senhor da nossa vida e não apenas o nosso Salvador, precisamos permitir que Deus entre e faça uma obra de restauração na nossa alma. Pare para pensar nisso nesta segunda-feira. Deus te abençoe, Deus te guarde. E até mais. Fiquem na paz. Tchau, tchau.